Olá, filmmakers! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do portal Ava Makers. E hoje a gente vai falar sobre as principais novidades do DaVinci Resolve 15 e do 15.2. Tem muita coisa nova nessa ferramenta, principalmente nas opções de edição de vídeo, de cor e do Fusion, que é o novo software de composição. Mas a gente vai passar também pelas outras abas, como do Fairlight, pelas preferências, pelas configurações gerais, performance, enfim, pelas principais novidades que tem, que vai ajudar você que é tanto editor, colorista ou até que vai trabalhar com mixagem de áudio ou composição dentro do DaVinci Resolve 15. Como é muita informação, a gente vai dividir em algumas aulas diferentes. Nessa aula a gente vai focar sobre as preferências gerais e as preferências de edição de vídeo da aba de edição. Na próxima aula daí a gente vai focando em cada um dos outros modos até a gente completar as principais novidades do DaVinci Resolve 15. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre uma novidade muito interessante. Provavelmente quando vocês estão editando, já devem ter recebido algum material de tamanho diferente da sua timeline, que tem uma resolução menor do que você está trabalhando. A gente consegue ver aqui que neste projeto, acessando Project Settings, nas opções de Master Settings, o meu projeto é 1920 por 1080. Se você acessar Image Scale, você vai ver que o comportamento de quando você adicionar um arquivo para a timeline, automaticamente o padrão é Scale Entire Image to Fit. Então, em outras palavras, ele vai escalar uma imagem para que ela caiba dentro da tela. Então, qualquer imagem menor que Full HD vai parecer Full HD quando jogar na timeline, porque ele automaticamente escala. Se eu selecionar aqui o arquivo, dog_.mp4, a gente consegue ver que, na verdade, ele é 1280 por 720. Então, o próprio Resolve está fazendo uma escala automática para caber com a tela. Essas preferências você pode mudar lá nas configurações, caso você queira que ele não escale automático, ou você pode fazer como você preferir. Tem várias opções diferentes dentro das preferências. Não é o foco dessa aula isso. O foco dessa aula é fazer com que ele crie uma escala de melhor qualidade através da função de Super Scale. Para você acessar Super Scale, você vai clicar com o botão direito no arquivo e você vai vir aqui em Clip Attributes, que são os atributos do clipe. Aqui nos atributos do clipe, você vai ver que tem uma nova função no final do painel, chamado Super Scale. Em Super Scale, você pode pedir que haja um aumento de escala anterior mesmo de pôr na timeline. Então, ele já gera um aumento da escala automático, que vai vir do arquivo original para daí ser inserido na timeline. Esse aumento de escala vai ter essa primeira opção, no qual você determina em quantas vezes. E para esse algoritmo tem que ser essas funções automáticas que aparecem ali, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes. Se você quiser um valor quebrado ou diferente desse, não tem como, a diferença vai ter que fazer na mão mesmo pelo painel do Inspector, seja diminuindo o arquivo ou fazendo alguma outra configuração no arquivo. Então eu vou colocar aqui que eu quero que ele faça uma escala de 2 vezes, e daí você tem duas opções adicionais para melhorar ainda mais. A primeira é Sharpness, é para você deixar a imagem mais ou menos nítida. Leve em consideração que quanto mais nítida, também mais ruído ele vai destacar. E se ele está aumentando o ruído, você pode vir em Noise Reduction, para tentar diminuir esse ruído. Mas leve em consideração que o Noise Reduction, ele acaba brigando, entrando em conflito com o Sharpness. Quanto mais nitidez você cria, mais ruído adiciona. E quanto mais você tira ruído, mais nitidez você perde também. Dessa maneira, uma coisa que eu te indico é não trabalhar aqui com muita redução de ruído, trabalha só com um pouquinho, assim você mantém o máximo de nitidez. Então você consegue fazer um aumento de escala, deixando a imagem ainda assim nítida, através de um algoritmo otimizado que a Blackmagic desenvolveu. E se você precisar remover mais ruído, faça isso através de Noise Reduction, dentro de Color, acessando aqui em Color as opções de Noise Reduction, que a gente já viu em outros cursos. Então voltando aqui em edição, a gente consegue ver como a imagem se tornou bem mais nítida do que era antes. Um novo painel disponível agora dentro da DaVinci Resolve, você encontra aqui em Workspace, que é onde você encontra todos os painéis. E aqui você tem um novo painel chamado Timecode Window. O Timecode Window basicamente te mostra o timecode, nada muito surpreendente. Esse Timecode Window ele é sensível ao arquivo, o painel selecionado. Então, por exemplo, eu abri esse arquivo neste painel, este é o meu timecode. Agora, se eu clicar neste painel, este é o meu timecode. Então, dependendo do painel que está selecionado, vai aparecer um timecode diferente. Além disso, esse painel também é sensível ao tipo de timecode que você está exibindo. A gente consegue ver aqui o meu timecode aqui, que está aparecendo, é Record Timecode. Se eu mudar aqui para Record Frame, mudar de timecode para frames, ele vai indicar minha timeline aqui em frames, e aqui apareceu também em frames. Então, você consegue ver aqui facilmente que você pode determinar em timecode, em frame, de acordo com a origem ou de acordo com o arquivo gravado, e ele já automaticamente atualiza ali. Outra coisa interessante também é que você pode copiar e colar timecodes por aqui.
Então, por exemplo, se você está fazendo uma edição e você precisa desse tempo aqui para fazer uma alteração em algum outro lugar, ou você adicionou no marcador, ou qualquer coisa assim, você pode clicar com o botão direito, copy timecode, e daí quando você quiser colar aquele timecode de volta, botão direito e paste timecode. E ele colou aquele timecode. Também serve para você colar em outros lugares. Se você quisesse, por exemplo, colar num bloco de nota, num roteiro que você está editando, botão direito, colar, ele cola o timecode. Ele realmente copia esse timecode. Aqui no painel de opções de visualização da timeline, vocês vão ver que há uma mudança no design para acomodar as novas funções de visualização de timeline. Tem duas funções aqui que são realmente novas, que é o painel de Stacked Timeline e as opções de subtítulos, que a gente vai ver em outro capítulo. Além disso, tem as opções aqui de áudio, que já tinham antes, que vão habilitar ou não o waveform do seu áudio, como a gente consegue ver ali embaixo. No caso, a gente vai ver nessa aula essa novidade, que é o Stacked Timeline. Quando você clica nele, ele abre essa aba sobre a sua timeline. E aqui você pode alternar entre as timelines, por este menuzinho, Timeline 1, Timeline 2, ou então você pode abrir novas timelines de duas maneiras diferentes. Abrir elas sobrepostas por aqui pela barra, clicando no sinal de mais, e assim eu sobreponho uma pela outra, e escolho aqui qual que eu quero ver uma por vez. Então aqui eu estou vendo a timeline dog, e aqui a timeline 1. Ou eu vou fechar aqui a timeline 1. Eu posso deste outro lado, clicando no sinal de mais, trazer uma nova pilha, empilhando um sobre a outra. E aqui eu vou mudar para a timeline 1. Dessa maneira eu vejo as duas timelines simultaneamente. Inclusive poderia ver mais, clicando no sinal de mais eu posso abrir aqui quantas eu achar necessário. Além dos marcadores, agora é possível também criar marcações através de desenhos e flechas diretamente na tela para facilitar ainda mais a organização e informação dentro da sua edição. Para você fazer isso, você vai vir aqui nas ferramentinhas e acesse a ferramenta de anotações. Você vai ver que na barra superior vai ter duas opções diferentes. Vai ter aqui a opção de você criar linhas, que daí é desenho livre, basicamente para mudar a espessura, ou flechas. E do ladinho você ainda pode escolher a cor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui vermelho para chamar bastante atenção, e eu vou colocar aqui uma linha mais espessa. E aí eu posso marcar aqui na tela. Automaticamente, quando eu fizer essa marcação, já vai aparecer aqui o marcador associado. E aí eu poderia escrever alguma coisa, por exemplo, clarear. Você consegue ver que não é um super desenho, a gente vai fazer ilustrações através disso, é só para colocar informações que sejam relevantes. Poderia colocar, por exemplo, um mais indicando que você vai deixar mais claro, ou menos indicando que você vai deixar mais escuro, por exemplo. Se quiser, você também pode trabalhar com flechinhas e desenhar flechinhas na sua imagem para ficar ainda mais visual. Você vai ver que ele associa com o marcador, então você também pode clicar aqui no marcador e colocar informações. Lembrar de clarear. E aí a informação aparece aqui. Bacana, não? Quando a gente pular para a aba de Color, aqui vai ficar o marcador. Na versão atual, 15.2 do DaVinci Resolve, ainda não aparecem os desenhos na tela. Então, se você quiser ver os desenhos, tem que voltar para o modo de edição. Então, se você quiser, você pode também colocar aqui, ver anotações. Assim, o cara, quando ele ver essa informação, ele vai ver, tenho que ver as anotações. Daí ele muda para edição, e aqui na edição você tem as anotações. Quando você estiver aqui no modo de Color, se você abrir a Timeline, você vai ver aqui na Timeline que aparece aqui o marcadorzinho, tá? Quando você não está em cima do marcador, não aparecem as informações, tem que estar em cima do marcador. Mas nessa versão, você pode utilizar os mesmos atalhos da aba de edição, de Shift para cima e para baixo, para pular entre os marcadores. Então fica bem fácil de você pular no marcador e ver aqui o marcador na tela. Essa barra vermelha indica se um clipe já foi utilizado ou não. Inclusive o trecho dele que já foi utilizado. Se eu encolher aqui, a gente consegue ver que só foi utilizado o trecho do começo. Porém, ele não indica se foi utilizado mais de uma vez na mesma timeline. Imagina que eu tenho esse clipe aqui duas vezes na minha timeline. Para eu saber que ele foi indicado mais de uma vez, basta eu vir aqui em visualização e ligar a opção de Show Duplicated Frames, uma função nova. Agora, se o mesmo clipe foi utilizado mais de uma vez, ele vai marcar aqui a parte, o conjunto de frames que foi utilizado mais de uma vez. A parte que você não utilizou não vai ficar tagueada com outra cor, como a gente pode ver aqui. Eu só estou utilizando mais de uma vez o começo. E a cor indica aonde é duplicata. Então eu consigo ver que o verde é duplicata com esse e o azul com esse. Assim, agora, além de você poder saber se você já utilizou o arquivo ou não em alguma timeline, você também já consegue saber se naquela timeline você já utilizou mais de uma vez aquele trecho de frames. Provavelmente vocês já perceberam que aqui na barra de ferramentas há uma nova ferramenta. Na verdade, ela já existia, o modo de trim dinâmico. A única diferença é que agora tem o botão
E esse botão, inclusive, tem duas opções, Sleep e Slide. Basta clicar com o botão direito para ver. Inclusive, isso é uma novidade também no DaVinci Resolve. Agora, quando uma ferramenta tem mais de uma função, aparece esse íconezinho. E isso aparece em vários locais diferentes da interface. Esse ícone de flechinha, indicando que há mais de uma opção se você clicar com o botão direito. Uma das novidades mais interessantes do DaVinci Resolve 15 é a nova engine de texto através do painel Fusion. Você vai vir aqui em Effects Library, e aqui em Title você vai ver que tem um novo title, que é o Text Plus. E tem esse íconezinho aqui de raio, indicando que ele é um arquivo de Fusion. Se você colocar na linha do tempo, você vai ver através desse ícone das estrelinhas que sim, ele é um arquivo de Fusion. Ao selecionar ele e clicar em Inspector, você vê que aqui no Inspector vai ter uma propriedade de Fusion. Em vídeo são as propriedades padrões de vídeo que a gente já conhece, como Blend Mode, posição, rotação, alinhamento, corte e zoom dinâmico. Em compensação, em Fusion, você tem aqui opções específicas para tipos de trabalho de texto que vem da aba de Fusion. Inclusive, se eu acessar aqui Fusion, vocês vão ver que é as mesmas opções aqui no painel. Então, ele está tendo aqui uma base que é um template de texto e ele te dá controle deste template de texto através desse painel. Você poderia adicionar outras ferramentas, poderia trabalhar com máscaras, com 3D e assim por diante através do Fusion, mas a ideia desse texto dentro do painel de edição é simplificar para quem não manja de Fusion, para trabalhar diretamente para esse painel. As opções são simples de entender. Você vai ter aqui primeiro na parte de texto, você pode adicionar um texto, uma escrita. Então, vou escrever aqui, por exemplo, o nome desse filme e eu vou quebrar a linha. Agora eu posso customizar a aparência dele. Levando em consideração que tudo que existe num Text Plus vai ser configurado em conjunto. Eu não consigo customizar o tamanho de uma linha separada da outra no mesmo Text Plus. Teria que ter dois deles. Bom, mas o que a gente pode configurar? A gente pode configurar aqui na sequência a fonte, o tipo da fonte, a cor, tamanho, espaçamento entre os caracteres e entre as linhas, diversas opções aqui de alinhamento, tanto horizontal quanto vertical, e sobreposições desse alinhamento. Depois você tem aqui a direção do texto, se ele é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo, e as opções de ênfase, você colocar um tracejado ou um sublinhado, e a última opção é o Write On, ou escrever, que é tipo uma máquina de escrever, vai escrevendo caractere por caractere. Para animar, basta usar esses keyframezinhos automáticos ali do lado. Então, por exemplo, eu vou ligar o keyframe automático e deixar aqui o valor de final como 0. Agora eu vou andar aqui um pouco para frente, andar, por exemplo, mais 15 frames. E agora que eu andei mais 15 frames, eu seleciono novamente o meu texto. E eu vou mudar aqui o valor de end para selecionar meu texto todo. Então, aqui no início vai estar como 0 e 0, e em 15 como 0 e 1. Isso já é o suficiente para fazer o texto se movimentar e surgir todos os caracteres. Mais para baixo, em propriedades de controle avançados, você tem aqui alguns controles de kerning, de espaçamento avançados, e em opções de tab, são opções também de alinhamento de tabulação. Bom, mas o que mais a gente tem aqui de legal? No próximo menu, você tem aqui as opções de layout do texto. Nessas opções de layout do texto, você vai determinar se o texto é um texto pontual, quer dizer que você escreve e ele vai escrevendo um na sequência do outro. Frame, ele vai ser delimitado por um formato de frame. Círculo, ele vai determinar aqui que os textos ficam jogados em volta de um círculo. E path, em volta de um caminho. Porém, você teria que desenhar esse path através do painel de Fusion. Então, eu vou colocar aqui através do desenho de texto pontual. Daí eu posso sobrepor aqui o posicionamento dele em X. Vou dar um duplo clique para resetar. Em Y. Distância, porque ele é um ambiente 3D, o Fusion. Tamanho, perspectiva, rotação, que nem eu comentei antes, a rotação aqui é em 3D, porque ele é um ambiente 3D. Para resetar, basta clicar nessas bolinhas. Tudo que é baseado em Fusion, para resetar, basta clicar nas bolinhas. E por último, em Background, para você colocar cores no fundo atrás do seu texto. Para resetar, duplo clique. Na próxima aba, você tem as opções aqui de transformação, é para você animar o seu objeto. Primeiro, você vai determinar o que você está transformando. É o caractere? São as palavras? Ou são as linhas? Você pode trabalhar com todos ao mesmo tempo. Por exemplo, em caractere, eu poderia vir aqui e girar esses caracteres para eles surgirem, seja no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z. E percebam como ele faz isso independente. Cada caractere está tendo a sua própria transformação, em volta do seu próprio pivô. Aqui você determina o pivô, caso você queira mover esse pivô em eixo X, Y ou profundidade. E daí você poderia animar tudo isso. Ele poderia animar aqui um efeito surgindo cada um dos caracteres através dessa animação.
Se eu quisesse, além de fazer por caractere, fazer por palavra, mesma coisa. Basta vir aqui, e agora a gente consegue ver como ele se orienta palavra por palavra. E por último, linha por linha, daí ele movimenta a linha toda. E poderia misturar todas essas animações se fosse o caso. No caso, a gente não quer essa movimentação doida, então eu vou resetar aqui essas transformações que eu fiz. E no próximo menu, a gente pode configurar aqui a aparência desse texto. Para configurar a aparência, primeiro eu vou trabalhar com a aparência sólida dele. Então, eu estou aqui na aparência sólida, isso determina se é a aparência sólida contorno, ou a gente pode trabalhar também aqui com bordas, que é um bloco de bordas, ou um outline dessas bordas. No caso, eu sempre trabalho com essas duas, que vai ser o preenchimento e o contorno. Aqui em preenchimento, você vai determinar se ele tem transparência, que tipo de composição que ele vai estar, se vai ser sólido, ou, por exemplo, gradiente. Aí você pode colocar um degradê, no caso eu vou deixar sólido. Também pode ser baseado em imagem, mas eles têm que ter um input de uma imagem para ele utilizar isso. Também vai ser através do Fusion. Caso eu vou deixar sólido. E aqui eu posso determinar que cor que eu quero que ele seja, esse sólido. Na sequência, em Softness, eu poderia fazer, por exemplo, ele ficar mais suave, colocar uma difusão. Ele tem uma difusão horizontal e vertical. Na sequência, você tem um controle de posição. Daí você poderia vir aqui e sobrepor a posição dele, se fosse necessário. Depois você tem a rotação, shear, que seria para entortar o objeto, fazer aqui um deslocamento de inclinação, e o size e a escala geral. Bom, aqui eu estou fazendo para a aparência 1, que seria o sólido, o preenchimento sólido dele. Eu vim agora em 2 e eu vou habilitar o 2. E habilitando o 2, eu vou colocar ele como sendo um contorno. Este contorno eu quero que seja, em vez de sólido, ele tenha, por exemplo, aqui um pontilhado. A gente consegue ver que ele fez um efeitinho de pontilhado. E esse pontilhado eu quero que seja uma gradiente, um degradê. Para afetar esse degradê, escolho cada uma das cores e venho aqui e personalizo. Vou colocar aqui do branco para o preto mesmo. E aí eu vou fazer um degradê do preto para o branco, ou se eu inverter as cores, do branco para o preto. Muito bem, e se eu quisesse movimentar esse objeto? Eu não quisesse ele exatamente alinhado com o meu texto. Neste caso, eu posso vir, por exemplo, aqui em Position, e aqui em Position deslocar ele, e ele vai sair o alinhamento em relação ao texto. Se quiser que o contorno tenha uma espessura maior ou menor, você também pode controlar isso. Você vai voltar aqui em cima, e tem essa opção de Thickness. Esse pode deixar mais ou menos espesso. Então você consegue ver que tem bastante controle aqui no objeto, não é algo simples, você tem aqui bastante opçõezinhas para controlar a aparência dele. Além da possibilidade de você customizar e criar o seu próprio texto, você também pode utilizar os Fusion Titles pré-definidos, novos no DaVinci Resolve 15. Já tem várias opções diferentes, se você achar alguma delas interessante, basta arrastar para a linha do tempo, e ele já vai gerar ali o GC para que você possa utilizar e customizar através do painel Inspector, ou direto pelo painel de Fusion também. Então, se você selecionar aqui o texto, você vê que algumas opções pode customizar diretamente por aqui. Dependendo do preset, vai ter muitas opções, você pode customizar. Dependendo do preset, vai ter menos opções ou pouquíssimas opções. Se quiser ter controle completo do seu texto, daí você vai acessar a aba de Fusion e você pode utilizar daí o sistema de nós aqui, acessando todos os nós e todas as opções de controles que foram utilizados para gerar este template. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente passou por muitas novidades, mas ainda tem muito mais coisa para a gente ver nas próximas videoaulas. Se você também quiser aprender por inteiro como trabalhar com o DaVinci Resolve 15, dê uma olhada nos nossos cursos lá do catálogo do portal AVE Makers. Eu encontro vocês na próxima aula e até mais!